Estamos com Memória Viva, hoje conversando com a professora Virgínia Dantas de Araújo. O professor Geraldo, na sua administração, a professora Virgínia foi para o DAE, mas depois você também trabalhou com ela na Secretaria Municipal. Foi, fala um pouquinho disso. Bem, eu estava na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica. Na gestão de... Na gestão de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Se eu não me engano, a primeira gestão de Carlos Eduardo. João Felipe da Trindade era o secretário e eu exatamente assumia a função de subsecretário. Mas logo que ele saiu, ele foi para a administração e eu assumi a secretaria. Fiquei como titular da secretaria. E o convite que eu fiz à Virgínia, realmente telefonei para ela, já sabia do histórico de competência e de dedicação que ela tinha pelo trabalho e fiz o convite para ela assumir um cargo que realmente tinha... era o meu cargo, certo? Eu assumi o cargo de Felipe, exatamente era o meu cargo. Virgínia aceitou. E realmente também eu acho que aproveitamos o momento para fazer um bom trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica. Eu tinha vivido uma experiência profundamente interessante no IDEMA, Instituto de Desenvolvimento, que na época que eu assumi, na época do governo Garibaldi também, eu acho, logo que eu deixei a reitoria, eu assumi, ainda era o IDEC, e depois o IDEC se transformou em IDEMA, Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. E lá, quando eu cheguei no IDEMA, nós estávamos, o Estado estava, e eu assumi exatamente numa hora muito boa, que era a implantação, aliás, não era nem a implantação, mas era a montagem do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte. Certo. Pela primeira vez se fez um plano de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, de forma a levar em consideração a área de meio ambiente, por isso o nome de desenvolvimento sustentável, não era um desenvolvimento pura e simplesmente econômico, mas um desenvolvimento que levava em consideração as implicações com o meio ambiente, certo? E quem coordenava esse trabalho era professor Mardoni França. Mardoni França. Foi um trabalho muito bom, o plano realmente foi um plano compartilhado, discutido com todas as secretarias, inclusive com representantes da comunidade. E fomos, logo depois que realmente eu assumi esse trabalho no IDEMA, eu fui convidado para a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica. E lá, quando convidei Virgínia, nas conversas diárias lá na Secretaria, Virgínia colocou dentro da mesma perspectiva do desenvolvimento sustentável algo que realmente se discutia nas grandes cidades, um planejamento para uma gestão de uma cidade saudável. E realmente eu achei que nós deveríamos realmente enveredar por esse caminho e fizemos o plano para Natal, de desenvolvimento para uma cidade saudável. Esse planejamento, inclusive, foi feito de forma compartilhada, discutida com todas as secretarias. E eu gostaria que Virgínia, porque foi ela que assumiu a coordenação deste trabalho, gostaria que ela realmente colocasse um pouco para o conhecimento do público esse desenvolvimento. E depois, como eu saí da secretaria, se isso foi posto em prática, porque eu saí logo depois e realmente a gente não teve condições de perceber, vamos dizer, de depois voltar para saber como é que tinha sido aplicado. Esse trabalho também foi um trabalho bem exitoso, porque era uma realidade diferente da UFRN. Nós começamos a trabalhar a questão a integração das secretarias, e aí eu sempre me remetia à ideia do currículo de arquitetura, a questão da integração. Né? E às vezes eu ficava em dúvida, mas e como é que a gente resolveu isso lá no nosso currículo? E sempre eu tinha a resposta. E fizemos um trabalho durante 2 anos, né, de discussão, de amadurecimento da ideia, que era a ideia que a Cidades Saudáveis, onde os programas, eram 14 programas, e que cada programa desse, né, levava a questão da saúde da população. E não era nada diferente do que eu pesquisava, né? No caso, a questão do conforto térmico, a questão do conforto acústico, luminoso e a questão da saúde, né, da população.
Então, foi uma experiência interessante, porque depois nós apresentamos essas propostas, né, como a gente estava discutindo, nas universidades, nas instituições de ensino superior. E nós tínhamos, assim, uma adesão quase que completa das universidades, porque a ideia, nesse momento, era transformar as grandes metas, os programas, que as instituições trabalhassem, atuassem com aquelas inquietações e aquelas demandas nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, onde passasse a ser temas das dissertações, dos trabalhos finais de graduação, das teses, né, das monografias. Então, sempre que a gente apresentava a proposta, era muito bem recebida nas instituições, né? E esse trabalho, infelizmente, ele não teve tanto desdobramento, né? Mudou a gestão e, no final, até... eu encontro, às vezes, ainda pessoas, alguns reitores, às vezes, das instituições, os dirigentes, ainda me perguntam por esse trabalho, né? Porque foi um trabalho muito interessante. A própria UFRN, né, participou, não só com técnicos que a gente convidou na época, né? E também teve toda uma divulgação interna na instituição. Aí a senhora sai da secretaria e aí assume como pró-reitora ou demora um tempo? Porque você foi pró-reitora de graduação da gestão do professor Ivonildo. Professor Ivonildo, foi. Nesse período aí, eu também estava na coordenação, montando a pós-graduação de arquitetura. A pós-graduação. Que quando eu voltei do mestrado, eu não tinha muito com quem conversar. Não tinha outros professores nessa área. Então, eu atuei no programa de pós-graduação em engenharia mecânica, atuei porque tinha área térmica, na engenharia mecânica. Atuei também no programa de produção, engenharia de produção. E aí montamos primeiro um curso de especialização, era estudo do Habitat, com ênfase na questão ambiental, que foi a base do nosso programa de pós-graduação. E logo em seguida, o currículo de arquitetura fez com que a gente tivesse 5 vagas, com a aprovação do currículo de arquitetura, nós tivemos 5 vagas aprovadas, coisa assim inédita na época, né? E já os professores que foram contratados já com pós-graduação, isso facilitou muito também para a criação da pós-graduação. E também nós aglutinamos ainda nesse primeiro momento professores aqui do Nordeste que atuavam na área de conforto ambiental. E aí nós montamos o curso, o mestrado foi aprovado no final de 99, iniciou-se no ano 2000. E depois, né, nós tivemos a implantação do mestrado, que já começou muito bem avaliado pela CAPES. Aí depois eu fui para a secretaria, mas eu nunca deixei de sala de aula, né, e nas minhas orientações. Sempre que eu assumia algum cargo, mas tinha sempre a atividade docente do lado, né? O que me sobrecarregava bastante. Mas né? também alimentava a alma, né? Não, com certeza, né? E aí, depois desse trabalho, né, eu já estava na segunda gestão na pós-graduação, já no projeto de montar o doutorado, né? A gente já estava com o projeto de doutorado. Foi quando o professor Ivonildo me convidou para assumir a pró-reitoria de graduação. Exatamente, já existia a questão do Reúne, né? E foi um grande desafio para mim, né? E nesse momento eu já estava no primeiro ano do doutorado, na gestão, montando o doutorado, e eu fiquei acumulando a pós-graduação, a coordenação da pós-graduação, com a pró-reitoria de graduação. Nossa! Durante um ano, até que eu entreguei o doutorado aprovado. Pouca essa sua. E também nesse período foi quando eu entrei na pró-reitoria de graduação, eu participei da comissão que montou o projeto da universidade, o Reúne. Que foi uma comissão, a professora Ângela participava, o professor Jorge da Planejamento. E nós montamos o projeto da universidade,
que foi muito bem montado, porque nós parametrizamos exatamente como o MEC parametrizou para a universidade, que em função de X vagas, você tinha tantos você já definia quantos professores você podia contratar, quantos você ia ter de investimento, quanto de custeio. Então, a gente fez o projeto já parametrizado também. E quando eu cheguei na Pró-Reitoria, já existiam projetos de novos cursos, né? Inclusive o curso de Publicidade e Propaganda já existia na Pró-Reitoria de Graduação. Então, nós resgatamos essa criação dos novos cursos. Em outubro, a gente aprovou aqui na UFRN o projeto do Reúne, sem maiores problemas. As outras universidades tiveram problemas enormes, né? Foi muito traumático, porque o que aconteceu nas outras universidades é que muitos fizeram um projeto de cima para baixo, sem discussão, né? sem uma participação da comunidade. Então, na época que a gente aprovou o projeto do Reúne na universidade, cada curso que estava aumentando suas vagas, estava ampliando, já tinha todos os seus ganhos definidos. E foi um projeto de 85 metas, né, que tinha dentro das metas do programa mesmo, que eram, inclusive envolvia o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino de graduação e a pós-graduação. Porque, com a ampliação da graduação, nós tínhamos contratação de novos professores que também alimentava a criação de novas pós-graduações, né? Todos com doutorado. Então, isso foi um momento assim, de muito trabalho, né? Lembro que a quantidade de projetos pedagógicos nós tivemos que aprovar no CONCEP, e normalmente eu era a relatora, porque passava pela Câmara, eu já conhecia, e aí a gente já era relatora no CONCEP. E depois, terminando a gestão, né, que foi bastante... Acho que a universidade naquele momento estava em torno de 50 anos, mas em 5 anos a universidade cresceu o que tinha crescido em 50 anos. 50 anos, exatamente. Foi assim um momento em termos de investimento de obras, né? Foi uma redefinição da instituição, né? De laboratórios, compra de material, de contrato de professores. Eu costumo muito dizer, como eu fiquei na parte de relatórios, né, de dados da universidade, eu costumo muito comparar aqueles 5 anos em 50. Né, pela envergadura e pelo investimento que teve a universidade naquele momento. Professora, e aí eu vou pedir a colaboração aqui de Bianca. Além dessa exitosa carreira administrativa, a professora Virgínia também é reconhecida pela sua produção acadêmica e por ser um dos pilares dessa área de conforto ambiental, a área na qual você está. Eu queria que você, com a distância possível, fizesse uma avaliação do papel da professora Virgínia para essa área de conforto ambiental, para a consolidação dessa área de pesquisa na universidade. Como ela comentou, foi através dessa área que foi criada toda a pós-graduação, né, da arquitetura dentro do departamento, porque foi a área que iniciou desde a especialização. Né? Eu estava como aluna na época que a especialização foi criada, e foi com base na área de conforto ambiental que isso foi crescendo. E assim, sempre que a gente referenciava ou estudava esses aspectos de conforto ambiental, o nome dela estava atrelado pela dissertação que ela tinha desenvolvido e pela tese por estar também sendo desenvolvida no nosso tipo de clima. Então, sempre que a gente estudava o tipo de clima aqui, ela era uma referência. E assim, o que me orgulhava muito, óbvio, né? Inclusive uma referência nacional. Eu lembro que eu sempre comentava, né? Dizendo, minha identidade era filha da professora Virgínia na faculdade. E quando eu resolvi fazer o mestrado, eu fiz lá em São Paulo, na USP também. E o primeiro dia de aula eu lembro, não, agora eu vou ter minha identidade, né? Vou ser Bianca, ninguém me conhece aqui. E aí, no primeiro dia, o professor pegou lá a lista, Bianca, Carla, Deus, você é filha de Virgínia, só pelo sobrenome. Então, aí eu disse, bom, é uma referência nacional mesmo, assim. Que maravilha. Professora, infelizmente o tempo da televisão, você sabe como é que é, mas é o seguinte, a UFRN completa 60 anos agora. 60 anos,
nesses 60 anos você dedicou parte da sua vida a essa instituição. Você entrou aqui no começo dos anos 70 como estudante. Aqui foi professora, gestora. O que é que é o UFRN para você? Olha, a UFRN para mim é tudo. Eu realmente, durante esse tempo, né, que eu vivi muito mais na UFRN do que mesmo em casa, né, porque me dediquei muito durante todos esses anos. Eu me aposentei agora, esse ano, em março, mas continuo como professora voluntária naquele programa, atuando na pós-graduação, né? Porque realmente eu tenho alguns orientandos ainda e estou produzindo, então continuo. Então, praticamente, quer dizer, 45 anos da minha vida foi aqui dentro da universidade e sempre, né, procurando, né, e defendendo a universidade em todos os sentidos. Inclusive, eu lembrei aqui de uma coisa que, na época que a gente estava montando o mestrado e também a gente coordenava grupos de pesquisa, eu montei a lista de discussão de professores de conforto ambiental, uma lista nacional. E essa lista eu coordenava todas as discussões nacionais e até internacionais, porque tinha alguns professores, né, internacionais. Então, essa lista, ela, exatamente aproveitando já as condições que já existiam na universidade, as questões de informática, né? Teve o abrigo aqui na universidade de 1999 até agora, 2016. Né? Então, teve essa lista de discussão e a UFRN era a referência na área de conforto ambiental. E agora, viajando muito, porque eu sei que você gosta de viajar, né? Ah, sim, a viagem para mim é muito bom, porque nós conhecemos muita coisa, aprendemos muito, né, nas viagens e sempre estou aprendendo e programando novas viagens, novos voos. E a UFRN, de certa forma, também é a sua família também, né? Porque a família também está dentro da UFRN. Pois é, nós temos 4 professores agora, meu marido, meu genro, minha filha e eu, e além dos que atuam, né? Então, a família toda são professores doutores, todos os membros da família, né? Agora vai precisar dos netos, né? Já 4 netos, vamos ver se continua, né? Lembra do nome de todos os netos? Ah, sim, lógico, né? Tem a neta, Bianca tem Maria Eduarda, que vai completar 11 anos, tem Isabela, que tem 6 anos, tem... As duas são filhas de Bianca. E os outros 2 menores, que é Carolina, que mora lá em São Paulo, que é filha de Larissa e Cláudio, e agora chegou um neto, até que enfim, que é Pedro. Que maravilha. Que está com 9 meses. No futuro. Exatamente. Professora, muitíssimo obrigado por sua entrevista. Foi muito bom conversar com você. Igualmente. Obrigado, Bianca, por ter nos ajudado a puxar os fios da memória. Foi uma honra tê-la aqui. Professor, não tenho palavras para agradecer. Você foi fundamental para conduzir bem essa conversa com a professora Virgínia. Muito obrigado. E aqui chegamos ao fim de mais uma Memória Viva, que hoje tivemos a honra de conversar com a professora Virgínia Dantas de Araújo.